Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ricardo Bulhões e hoje nós vamos falar sobre liquidação de sentença, tá? Estamos trabalhando com o processo civil 3, execução, e sem perder tempo, vamos dividir a tela. O CPC já está aberto, o Word já está aberto no computador e a gente vai começar a nossa administração, tá bom? Vamos lá. A tela já foi dividida. Hoje nós vamos trabalhar com liquidação de sentença. Pois bem, nós já vimos que todo título judicial deve ser certo, líquido, todo título executivo deve ser certo, líquido e exigível. Perfeito? Nós já trabalhamos com isso e nós já sabemos que, via de regra, todo título precisa conter estas três características. Bora botar? Certo, líquido e exigível. Agora, essa daqui é tão somente a nossa regra. Por que a nossa regra? Porque existem situações em que o título ele não pode, em função de determinada situação, ser líquido, ou seja, ele não tem ainda um valor pré-determinado. Eu sei da certeza, está lá contido no título. Eu sei que é possível, por exemplo, ainda não prescreveu. Mas em função de determinada situação, você ainda não possui um valor. Ele ainda não está líquido. Vamos pensar aqui numa situação. Via de regra, o magistrado, quando sentencia em uma ação indenizatória, ele vai falar qual é o valor a ser indenizado. Mas, a depender da situação, pode ser que o magistrado ele não tenha condições, naquele momento, de dizer qual é o valor. Então, em determinado momento, ele só diz que a parte possui o direito, em um momento futuro é que as partes vão liquidar a sentença. Então, nós vamos, na nossa introdução, depois de rememorar quais são os requisitos e características de todos os títulos executivos, nós vamos trabalhar com a exceção. Porque existem situações líquido, líquido versus ilíquido. Então, você já sabe que, via de regra, todo título deve ser líquido, só que, observação, títulos judiciais podem ser ilíquidos. Aqui agora nós estamos criando uma regra, tá? O tema da aula de hoje é liquidação de sentença. Nós já vimos que todo título deve ser certo, líquido, exigível. Essa é tão somente a regra. Bora botar aqui a sua regra. Por quê? Porque existem situações que os títulos podem ser ilíquidos. Quais são os títulos que podem ser ilíquidos? Só os judiciais. Então, nós estamos criando aqui uma regra. Qual é a regra que nós estamos criando? Todo título extrajudicial deve ser líquido. Olha que coisa legal. Eu só posso executar um cheque se tiver valor. É um título extrajudicial. Uma nota promissória, letra de câmbio, se tiver valor. Perfeito? Agora, os títulos judiciais podem, a depender da situação, e a gente vai ver daqui a pouquinho, serem ilíquidos. Qual é a relevância disso para nossa estrutura de aula? É a seguinte: nós já vimos, bora ver aqui, revisando. Nós já vimos que, se o título ele é extrajudicial, a petição que vai iniciar a fase de execução é a petição de execução de título extrajudicial. Se o título ele é judicial, a petição que vai iniciar é a petição de quê? De cumprimento de sentença. Agora, vamos botar aqui, ó, cumprimento de sentença para títulos judiciais. Agora perceba, venha comigo. Se eu estou diante de um título judicial
que a depender do contexto pode ser ilíquido, se eu não tenho o valor ainda, antes do cumprimento de sentença, eu vou buscar uma outra coisa. Eu vou buscar o quê? Uma liquidação de sentença. Então, nós estamos aprendendo uma outra coisa aqui. Nas situações em que o título judicial não estiver líquido, antes do cumprimento, ajuiza-se a liquidação de sentença. É a petição de liquidação de sentença que vai iniciar a fase executória. Perfeito? Nós temos, vamos trabalhar daqui a pouco, duas espécies. Espécies de liquidação de sentença. Nós temos uma liquidação de sentença feita por arbitramento. Nós temos uma liquidação de sentença, já foi aqui, feita por procedimento comum. Uma liquidação de sentença feita por procedimento comum. A doutrina ainda ressalta, já foi a letra C, um procedimento também de liquidação de sentença previsto no CDC, em relação ao quantum devido à vítima de sentença genérica. Vamos nos atentar aqui, então, somente ao tópico A e o tópico B. Perfeito? Bora lá. Olha que coisa legal, vamos trabalhar aqui agora. Vamos falar dessa fase de liquidação de sentença. No CPC está previsto do artigo 509 ao artigo 512 do CPC, do novo CPC. Olha que coisa legal. A primeira coisa que a gente vai construir é o seguinte, eu já botei isso. Liquidação de sentença não é processo. Se estamos falando aqui de título judicial, porque só se fala de título judicial, nós já vimos lá no nosso primeiro encontro que não se fala de autonomia. Perfeito? É não autônomo. Por quê? Porque faz parte do mesmo processo. Então, se estamos falando diante de um título executivo, estamos falando de uma nova etapa, é só de uma fase. Então, bora botar isso? É fase e não processo. Perfeito? Porque estamos diante de um título judicial. É legal porque, se eu já estou falando aqui que é fase, não se fala de citação. Então, se fala de quê? De intimação. Você vai anotar também no seu caderno que o devedor, tá? O executado, ele é o quê? É intimado, tá? Na pessoa do advogado. Perfeito? Fala-se de intimação, não de citação, porque não se fala de um novo processo, mas de uma nova fase. Quem é que pode? É uma questão importante. Quem é que pode iniciar a liquidação de sentença? Será que é só direito do credor? Será que é só direito do exequente? A resposta para isso é, via de regra, sim. Porque o exequente, ele é o maior interessado. Só que nós já vimos lá atrás que também é direito do devedor, porque se configura efetuar o cumprimento das obrigações. Então, se é direito do devedor pagar, se é direito do devedor também cumprir a obrigação, no nosso caso, se estamos falando de execução, também é direito do executado efetuar o cumprimento daquilo que não cumpriu lá atrás. Perfeito? Então, via de regra, vamos botar aqui ó, quem é e quem possui a legitimidade. Legitimidade, vem comigo, não se perca. Quem são os legitimados? Nós vamos botar que credores e devedores. People of my heart. Nós temos uma discussão, e aqui nós temos divergência. Qual é a natureza da liquidação de sentença? Porque olha que coisa interessante, nós estamos ali num limbo. Qual é o limbo? Porque nós já sabemos que a execução é uma nova etapa que não se mistura com a fase de conhecimento. Perfeito? Nós acabamos a fase de conhecimento, não houve o cumprimento
de maneira voluntária daquilo que está contido no título executivo judicial, que aqui agora nós estamos falando só de título executivo judicial. Aí você vai falar da execução do título, tá? O devedor não cumpriu, tinha obrigação dentro do prazo previsto, aí você vai executar, você vai forçar com que o sujeito cumpra aquilo que está contido no título executivo judicial. Agora, a fase de liquidação, ela é conhecimento ou ela é execução? Existe essa discussão. Conhecimento ou, deixa eu acertar, conhecimento ou execução em função desse limbo. E nós vamos anotar que doutrina majoritária defende que é execução. Perfeito? A gente não pretende esgotar nem aprofundar em relação a isso. Perfeito? Agora olha que coisa legal. Pensando no rito, tá? Se houver alguma divergência ou em relação à petição de liquidação de sentença, qual é o recurso cabível? Olha que coisa legal, você vai anotar. Recurso cabível em relação à liquidação de sentença é o agravo de instrumento. Então, você vai anotar agravo de instrumento. Ricardo, qual é o artigo? 1015? Parágrafo único. Eu não sei escrever parágrafo no computador. Quem souber, depois me chama aí no WhatsApp, no Spotify ou no Instagram. Parágrafo. Recurso cabível em relação à petição de liquidação de sentença, nós já sabemos. Agravo de instrumento. Para um pouquinho aqui. Bora ver o que é que nós já estamos vendo aqui. Olha quanto conteúdo já foi ministrado nesses minutos de aula. Nós já entendemos que todo título, isso é regra, seja judicial ou extrajudicial, deve conter 3 requisitos e características. Deve ser certo, deve ser líquido e deve ser exigido. Perfeito? Nós já temos a aula, inclusive, gravada. Se você quiser relembrar estes requisitos, volte a alguns vídeos acerca de título executivo. Perfeito? Características dos títulos executivos. Agora, é possível que títulos executivos judiciais sejam ilíquidos em função de determinada situação em concreto. É isso. É basicamente isso que nós estamos falando, tá? Então, dentro dessa premissa, nós já estamos criando 2 regras. A primeira, que títulos judiciais podem ser ilíquidos e que todo título extrajudicial, ele é líquido. Perfeito? Tendo dito isso, nós vimos que antes do cumprimento de sentença, se não tem valor, você vai buscar a liquidação, porque você só executa se você tiver algum valor, se você souber qual é o bem, se você souber qual é o valor, se você tiver um direcionamento adequado. Então, antes do cumprimento de sentença, nós devemos fazer a liquidação de sentença. Nós temos espécies, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho, porque daqui a pouquinho eu vou abrir o CPC. É tão somente uma fase, não é um processo. Estamos falando de algo não autônomo, tá? Porque estamos diante de um título judicial. Volte lá para a nossa primeira aula, se você ficou com dúvida nessa premissa que nós estamos falando. Então, se é fase, a relevância de você falar se é fase ou não, porque se é fase, o devedor é intimado, quando se fala de citação, na pessoa do seu advogado. Qualquer das partes possui legitimidade para entrar com a liquidação, porque, por mais estranho que pareça, também é direito do devedor efetuar o cumprimento de obrigação, então ele também é legitimado. E a gente vai ver no CPC, o CPC também traz essa possibilidade. Para a doutrina majoritária, sem querer aprofundar na discussão, entende que tem natureza de execução, tá? Porque existe um limbo, ele está ali entre a fase de conhecimento e a execução, e o recurso cabível é de agravo de instrumento. Artigo 1015 do CPC. Olha que coisa bacana, a gente vai ver aqui agora. Antes até de entrar no CPC, a gente já mostrou quais são os artigos, tá? É possível liquidação provisória?
Na hipótese em que, olha, eu quero iniciar a execução, preciso liquidar, mas ainda não tenho todos os meios adequados. Eu posso chegar próximo do valor, mas não tenho o valor ainda efetivo. É possível liquidação provisória? E a doutrina diz que sim, é possível. É possível a liquidação provisória de sentença, a depender da necessidade. A doutrina e os tribunais aceitam, é possível a liquidação provisória de sentença. Você tem que saber que só é possível, mas a regra, e a gente tem que botar isso, é que é vedado sentenças ilíquidas. Essa é a regra. Pô. Qual é a regra? É vedado sentenças ilíquidas. Mas existem situações em que é possível, tá? Aqui a gente vai trabalhar com o artigo 491. 491 do CPC. Mas antes de ir para o artigo 491, tá? Para a gente não mudar o foco, eu vou buscar aqui o artigo 509, porque já está aberto aqui no nosso CPC. Estamos trabalhando de maneira tranquila. Vamos copiar aqui o artigo 509 a 512. Olha como a gente está indo no ritmo normal, people. Você sai de coisa julgada lá na fase de conhecimento, já entra aqui na liquidação de sentença, aí a gente entra no cumprimento de sentença. A gente já está entrando na parte mais específica do CPC. Nossa disciplina agora vai começar a ficar mais prática. A partir desse momento, esse é o nosso recorte. Isso não é legal? Vamos lá. Fala lá o artigo 509, tá? Quando a sentença condenar o pagamento de quantia líquida, então você já está sabendo que estamos trabalhando com a exceção, tá? Vamos daqui a pouco para o artigo 491. Procede-se a liquidação a requerimento do credor ou devedor. Você já anotou no seu caderno que possui legitimidade tanto credor como devedor, tá? Se você estuda escrevendo, rabiscando o Código Civil, faça isso que eu estou fazendo aqui agora, tá? Então, olha as espécies. É possível por arbitramento, tá? Quando for determinado em sentença, quando for convencionado pelas partes, as partes podem convencionar que um árbitro, tá? Que a gente está falando de arbitragem, pode convencionar acerca da liquidação, ou quando a sentença determinar, busque-se um árbitro, tá? Um especialista na situação. Ou por procedimento comum, aqui a gente utiliza o CPC dentro daquilo que nós estamos trabalhando, tá? É isso que o CPC fala no inciso 2. Então, o parágrafo primeiro eu vou botar daqui a pouco, tá? Vamos lá. Olha que coisa legal, você já está vendo, já está trabalhando comigo. Estamos diluindo os tópicos, trabalhando aqui com o CPC. Nós temos ainda a regra no artigo 510, por arbitramento, mas a gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom? Veja bem. Você já sabe que não pode. Agora, bora ver as situações em que é possível sentenças ilíquidas. É isso que a gente vai ver aqui agora. Vamos voltar lá para o CPC, trazer aqui o artigo 491. Deixa eu ver se é essa daqui mesmo, mas estou corretíssima. Vamos só pegar os incisos. Vamos lá. Olha as duas situações previstas no artigo 491. Quando não for possível determinar o montante devido, então pense aqui hipoteticamente, o sujeito tem um título, veio uma sentença, o prédio caiu, desabou o prédio. O juiz determina, vai ter que indenizar. Mas eu não sei ainda por quê. Em função da instrução probatória, o processo ainda não tem ainda, porque os laudos ainda não chegaram dos avaliadores para dizer qual foi a perda que se teve naquela situação. Então, não sei quanto custava um tijolo, não sei o que foi perdido de bens móveis. Essas provas ainda estão vindo. Mas o magistrado já tinha condição, naquela situação, de dizer que a parte já tinha o direito de ser indenizada. Então, olha que coisa interessante. Nesta situação, o magistrado simplesmente fala: você tem o direito
E aí, futuramente, você vai buscar o montante devido, é possível. Portanto, você liquidar, você iniciar a execução, você inicia a fase de execução, mas aí você vai buscar a liquidação. Agora você não está mais defendendo o direito, por isso que não é fase de conhecimento. Agora você está só querendo dizer quanto é que se deve, porque o sujeito já foi considerado devedor de determinada obrigação. Não é legal? Ou inciso 2, a apuração do valor devido depende de produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecido na sentença. Imagine que as partes não têm condição, um processo contra a NASA. E para você poder saber quanto custava determinado dano de um asteroide, você precisaria contratar uma empresa da Dinamarca que só aceita um pagamento por euros e as partes não têm condição naquele momento. Olha que coisa. Se for excessivamente dispendiosa, também é um fundamento para o juiz determinar, olha, ele já tem o dever de indenizar, mas eu não sei ainda, essa prova será formalizada futuramente. Então, nas duas hipóteses, é possível, quando não for possível determinar o montante devido, e quando a apuração depender de prova a ser realizada ou excessivamente dispendiosa. Nestas situações, é possível você ter um título executivo e líquido, tá bom? Agora, vamos começar a trabalhar com o parágrafo 1º do artigo 509. Se nós já sabemos disso daqui, eu estou criando uma regra com você, tá? Nós estamos interpretando de maneira inversa. Perceba o que nós estamos falando aqui. O CPC permite sentenças ilíquidas, mas a regra é de não serem ilíquidas. É lógico que o magistrado, o Poder Judiciário, deve facilitar o cumprimento da obrigação. O juízo, na verdade, não pode tumultuar o processo. Se é possível você dizer que a parte deve indenizar por um bem, um notebook no valor de R$ 3.000, então que formalize de maneira líquida o valor, tá? Que contenha ali no título o valor devido. Agora, a depender da situação, não é possível. E o magistrado pode sim dizer o direito e as partes podem, lá na frente, buscar a liquidação, buscar saber o quanto deveado. Perfeito? Olha que coisa legal. Ainda trabalhando com CPC, estamos trabalhando com liquidação de sentença. Essa aula nós temos em podcast, um podcast de 30 minutos, 20 minutos. Volte lá, está muitíssimo completo, tá? Perceba, é possível, você já sabe que as sentenças, a regra é de serem líquidas, mas também é possível serem ilíquidas. Mas será que existe uma figura híbrida? Será que é possível sentença parcialmente líquida e ilíquida? Será que é possível ser parte líquida e parte ilíquida? E a resposta para isso é possível. Isso é possível, e quem fala isso é o artigo 509, que nós colacionamos. Olha como o papai é legal. Vamos copiar e colar. Quando a sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, você já sabe, é possível. Perfeito? Ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta. Então, é possível formalizar a liquidação, mesmo quando o título ele é só parcialmente ilíquida. Eu vou falar uma coisa aqui agora, que para mim talvez seja o tópico mais importante da nossa administração. Deixa eu ver aqui. 11. Cálculo ao contador. Isso daqui é algo muito importante, na verdade, a interrogação. Percebam, venha com o papo. Quem é que vai fazer o cálculo? Você tem que me perguntar. Quem é que formaliza o cálculo? Perfeito? E a resposta para isso é as partes. São as partes que formalizam esse cálculo. É lógico que você já sabe, nós vimos lá na aula de princípios, mesmo em uma fase de execução, o princípio do contraditório e ampla defesa devem ser resguardados. Mas a figura do cálculo ao contador não existe mais. Antigamente, para você formalizar uma execução ou a liquidação de sentença, você precisaria
que um contador formalizasse o cálculo para depois você poder dar prosseguimento à fase executória. Hoje a figura do contador não existe mais. Para mim, talvez no nosso encontro de hoje, essa seja a informação mais importante. O que é que você vai botar? O Padre Quevedo diria: isso não existe. Coloque: não existe mais a figura do cálculo ao contador. São as partes que devem juntar o cálculo. Olha que coisa interessante, você precisa saber também. É requisito obrigatório a juntada do cálculo, porque você deve comprovar a liquidez, porque você já sabe que a regra é que os títulos devem ser líquidos. Então, as partes precisam, nas suas petições iniciais, juntar o memorial de cálculo, tá? Ou diluir o memorial de cálculo dentro da petição inicial, ou colocar em anexo, mas é figura obrigatória, é obrigatório. Vamos botar isso também? Observação. O cálculo em uma execução é obrigatório. O cálculo é obrigatório. Perfeito? Vou botar isso aqui tudo em caixa alta para você ver que eu estou gritando com você. Não esqueça. Perfeito? Vamos lá. 12. Vamos pensar aqui agora. 12 ou 12? Vamos pensar aqui agora por arbitramento. Primeira espécie. Muito bem. Uma liquidação por arbitramento, você apura o valor, vamos botar isso? Apura o valor do bem ou serviço. Por intermédio de quem? De perito. Uma pessoa que tem uma notória condição, conhece melhor o patrimônio e pode auferir um juízo de valor mais próximo da perfeição. Então, você vai apurar o valor de um bem, de um serviço, formalizado por um perito, tá bom? Quando é por procedimento comum, deixa eu botar aqui, por procedimento comum, nós também não falamos de fatos novos. As partes são intimadas para poder se manifestarem acerca daquela liquidação. Por procedimento comum, vai ser processada no próprio juízo. Perfeito? São as partes que se manifestam, lógico que vai ter prazo de manifestação, a gente vai ver daqui a pouquinho. E aí o magistrado ele vai se manifestar acerca do valor e acerca das petições que forem juntadas nos autos. Por arbitramento, você vai buscar a manifestação de um perito. Por procedimento comum, vai se processar no próprio juízo. Vamos baixar aqui, deixa eu ver como é que está. É possível ser formalizada uma liquidação zero? Ou seja, você vai iniciar vai formalizar uma liquidação e o valor que foi liquidado, ele é zero. Não tem valor a ser... Existem controvérsias. Eu defendo que não. Resposta. Eu defendo que não. Por quê? Como é que você vai movimentar a máquina judicial se você não tem valor a ser executado? Então, não é possível a liquidação de sentença, eu defendo isso, de valor zerado, liquidação zero, eu defendo que não é possível, mas a doutrina, aqui eu tenho que botar a controvérsias. Gente, nós vamos finalizar aqui agora a nossa ministração. O que é que nós vimos hoje? Vamos voltar. A gente vai falando, a gente acaba se perdendo. Nós já vimos que todo título deve ser certo, líquido e exigido. Mas é possível, depender da situação, que os títulos sejam ilíquidos. O que é que não pode? Título extrajudicial ser ilíquido. Todo título extrajudicial é líquido. Agora, títulos judiciais podem, a depender da situação, artigo 491, serem ilíquidos, tá?
Você já sabe, portanto, que antes do cumprimento de sentença, se o título ele é ilíquido, você vai ingressar com a liquidação de sentença, tá? Eu vou finalizar essa aula lendo o CPC, tá? Para a gente ver que toda a administração está contida nos artigos que nós colacionamos aqui. Existem três espécies: uma que você solicita a ajuda de um perito, outra que você formaliza dentro dos próprios autos, e nós já temos ainda uma figura, a doutrina elenca isso, contida no próprio CDC. É uma fase, não é um processo, portanto, o devedor é intimado na pessoa do advogado. Credor e devedor têm legitimidade, existe divergência acerca da natureza, mas a doutrina majoritária entende que é execução. O recurso cabível ao agravo de instrumento, de acordo com disposição prevista no próprio Código, é possível liquidação provisória de sentença. Então, bora só ver aqui, olha que coisa legal. A figura do cálculo ao contador, a gente diluiu lá embaixo, mas olha a gente interpretando o parágrafo 2º, ó. Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, então significa dizer que não existe a figura do contador. Entendeu o que papai botou lá embaixo? É isso que nós estamos falando. O CNJ coloca disposições acerca da atualização financeira, isso está tranquilo. Na liquidação é vedado discutir um novo liame, é lógico, por isso que não é fase de conhecimento, perfeito? Nós não discutimos coisas novas, é execução para a doutrina majoritária, perfeito? A gente só vai chegar no quantum DBA. É exatamente isso. Aí nós temos que no arbitramento o juiz intimará as partes para apresentação de pareceres, documentos, no prazo que fixar, e caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observado no que couber o procedimento de prova pericial. Na liquidação para o procedimento comum, esse formalizado nos próprios autos, o juiz determinará a intimação do requerido na pessoa do seu advogado ou da sociedade de advogados, para, querendo apresentar contestação, no prazo de 15 dias. Essas informações aqui são importantes, tá? Contestação e o prazo de 15 dias, observado no que couber a parte especial desse código, esta que nós estamos trabalhando. A liquidação poderá ser realizada na pendência de recurso, processando-se em autos apartados do juízo de origem, cumprido o liquidante ou instruir o pedido com cópias e peças processuais pertinentes. Nós já vimos que o processo de liquidação de sentença pode ser, você pode iniciar a execução de um título líquido e parcialmente líquido, e aí o que for líquido, você vai dar prosseguimento nos próprios autos, o que for ilíquido, em autos apartados, tá? É por isso que nós colocamos lá embaixo que é possível, cadê? É possível a liquidação parcialmente de sentença. Eu quero agora interromper essa gravação, agradecer a você pelo prazer que foi essa ministração. Um forte abraço, um beijo, Deus abençoe, tamo junto, valeu!